Olá, meu nome é Guilherme Sacomano Nassi, sou professor de Direito Tributário e hoje nós estamos em nossa segunda aula e abordaremos a matéria referente a tributos em espécie. Tributos em espécie. Veja só, nós temos na doutrina e no ordenamento algumas divisões doutrinárias no que diz respeito à questão da divisão ou das espécies tributárias propriamente dita. Nós temos algumas teses, inclusive, uma tese tripartida, tese quadripartida, quinquipartida, mas o que nós vamos adotar hoje é a tese quinquipartida, ou seja, que as espécies tributárias se dividem em 5 espécies propriamente ditas, tá? Veja só, nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, nós temos os empréstimos compulsórios e nós temos as contribuições gerais ou contribuições especiais. Veja só, quando eu falo espécies de tributo, eu estou me referindo à forma pela qual o ente público ele tem, ou que a legislação deixa à disposição do ente público para que ele possa arrecadar. Veja como é importante nós entendermos também a posição do ente público, que sem dinheiro o ente público não consegue desempenhar ou desenvolver as suas atividades ou as suas obrigações. A legislação, por outro lado, concede ao ente público as formas arrecadatórias. Concede ao ente público legislações rígidas para que ele possa efetivamente cobrar, exigir do contribuinte, não é? Porém, amparado numa regra a fim de conter essa fúria arrecadatória. Dessa maneira surgem, então, 5 espécies tributárias que estão à disposição do ente público. Veja só, com relação aos impostos, que é justamente uma espécie tributária, e a gente pode dizer, inclusive, que é a espécie mais comum que o ente público utiliza de arrecadação, é uma espécie tributária bastante interessante. Veja só, os impostos, o fruto da arrecadação dos impostos, ele não está vinculado a nenhuma atividade específica do ente público. Olha como é interessante. Tudo aquilo que o ente público arrecada a título de imposto, isso cai num cofre, e o ente público pode decidir para onde ele vai destinar o fruto da arrecadação. Seja para saúde, seja para habitação, seja para manutenção, para prestação, enfim. Ele decide, o ente público decide para onde vai esse dinheiro. Razão pela qual, inclusive, os impostos eles acabam sendo denominados de tributos não vinculados. Outra espécie tributária que nós temos no ordenamento são as taxas. Veja só, ao contrário dos impostos, as taxas, elas obrigatoriamente são vinculadas. Ou seja, vinculada a uma prestação específica que o ente público presta ao contribuinte. Preste atenção, ao contrário dos impostos, que o ente público decide o que ele faz, nas taxas, tudo que é arrecadado a título de taxa tem que derivar ou tem que ser destinado ao motivo que lhe deu causa, razão pela qual torna a taxa um tributo vinculado. Veja que nós temos 2 espécies de taxas. Nós temos o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. A taxa de polícia e a taxa derivada em razão de serviço público específico e divisível. Veja só, quando o ente público ele resolve instituir uma taxa, ele tem que prestar atenção em um elemento primordial. Aquilo que ele está cobrando tem que decorrer de uma prestação de serviço pública específica. Não pode ser geral. E, além de tudo, essa prestação tem que ser divisível. Ou seja, quanto mais você usa do serviço, mais você paga. Quanto menos você usa, menos você paga. Com relação às taxas de serviço público específico e divisível, nós temos alguns elementos importantes que o ente público precisa se ater. Tá? Ele precisa observar.
A instituição da taxa tem que vir de um serviço público específico divisível, e quando eu digo divisibilidade, significa dizer que quanto mais eu uso, mais eu pago. Quanto menos eu uso, menos eu pago. Se eu não uso, eu não pago. E com relação à especificidade, o serviço tem que ser específico, aquele propriamente dito que está sendo utilizado pelo contribuinte. Já com relação à taxa de polícia, vamos dizer que é uma taxa de fiscalização. Por exemplo, o contribuinte, ele requer junto a uma prefeitura algum alvará, por exemplo, de construção. Veja que ele precisa entregar a planta daquele imóvel para o ente público, para que o ente público possa fiscalizar aquela planta, para identificar se aquela planta está adequada à regra daquele município, por exemplo. Então, quando você vai requerer o alvará, você precisa pagar uma taxa de fiscalização, uma taxa de fiscalização de polícia. E, logicamente, que você acaba sendo fiscalizado, dando aí a legalidade dessa cobrança, que é a taxa de polícia. Tá ok? Pois bem, a terceira forma de espécie, ou a terceira espécie tributária, é a contribuição de melhoria. Bastante interessante, por quê? Porque o ente público, quando ele vai realizar uma obra pública, a qual acabe gerando para aquele imóvel uma valorização imobiliária, o governo encontra amparo na legislação para cobrar um tributo, denominado de contribuição de melhoria, que tem um objetivo. E esse objetivo é justamente custear essa obra. Mas veja só, importante destacar na contribuição de melhoria que ela tem alguns elementos aí bastante interessantes, tá? E esses elementos, inclusive, estão lá no artigo 145, inciso 3º da Constituição Federal. Veja só, o ente público, quando ele realiza a obra, e essa obra acaba gerando uma valorização imobiliária, ele pode instituir a contribuição de melhoria para custear aquela obra. Veja, ou para reaver o dinheiro da obra. E isso significa dizer que a contribuição de melhoria só pode ser cobrada após o término da obra e constatada a efetiva valorização daquele imóvel. Outro elemento importante que é para se destacar na contribuição de melhoria é justamente que o total da arrecadação nunca pode ultrapassar o valor da obra. Outro elemento importante para se destacar com relação à contribuição de melhoria é o fato de que esse tributo também é um tributo vinculado, ou seja, o fruto da arrecadação deve, logicamente, ter a ligação ou o destino, que é justamente a obra que gerou essa valorização. Importante destacar também da contribuição de melhoria é a base de cálculo. A base de cálculo da contribuição de melhoria é justamente a valorização e não o valor venal do bem que foi alvo dessa valorização. Tá ok? A quarta espécie tributária que nós temos no ordenamento são os empréstimos compulsórios. O empréstimo compulsório, ele é um tributo bastante interessante, que ele, vamos dizer, que é uma carta na manga que o ente público tem. Veja que os empréstimos compulsórios, o ente público, a natureza jurídica do empréstimo compulsório é justamente tomar emprestado com o intuito de devolução futura. Isso mesmo. O ente público, ele pode, nos termos do artigo 148 da Constituição Federal, tomar um empréstimo do contribuinte, dizendo que ele vai devolver esse tributo lá na frente. Veja que o ordenamento jurídico permite apenas e tão somente duas situações de empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório para calamidade pública ou guerra externa, ou o empréstimo compulsório para investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. O ente público, ele acaba instituindo o empréstimo compulsório, tendo um fato gerador, não é qualquer operação, por exemplo, a própria circulação de mercadoria ou qualquer outro elemento e até fato gerador próprio de algum imposto, tá ok? E a devolução, logicamente, que acontece no futuro. Já com relação às contribuições nós temos três espécies. As contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, também conhecidas como CIDs, e também nós temos as contribuições profissionais. As contribuições
sociais são aquelas contribuições pelo qual o fruto da arrecadação obrigatoriamente tem que ser destinado a um fim social, não é? A uma regulamentação destinada à sociedade, como, por exemplo, habitação, saúde, educação. Nós temos alguns exemplos de contribuições sociais, como, por exemplo, o PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, tá ok? Pois bem, com relação às contribuições de intervenção no domínio econômico, é uma espécie de tributo que o ente público tem para controlar o mercado. Veja que o ente público ele pode controlar o mercado através da contribuição de intervenção no domínio econômico. Por exemplo, a CID, remessa para o exterior. O ente público ele pode efetivamente instituir uma CID para controlar o valor ou moeda que está sendo destinada para outro país. Não é? Hoje nós temos aí uma CID de 15%, tá? Para destinos de valores decorrentes de lucro quando o destino for aí um paraíso fiscal, por exemplo. Tá ok? E nós temos também as contribuições profissionais, ou seja, aquelas destinadas à regulamentação de profissões. Exemplo, a OAB, o CREA, o CRM, CRO, são todas contribuições, são tributos, sujeitos, inclusive, doutores, até a inclusão em dívida ativa. Tá ok? Ficamos por aqui nesse bloco. Até a próxima.